Agora, pastor Wellington, a professora Anne fez um resumo muito interessante. Fiquei pensando que os alunos dela são privilegiados, uma professora que sintetiza bem essas ideias. E aqui ela mencionou essa questão da descida da cidade santa aqui à terra e é a condenação final após a segunda ressurreição dos ímpios. E Apocalipse menciona lago de fogo e inferno como coisas diferentes. Você pode dar uma luz para a gente aí? Apocalipse 20, verso 10, fala que o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, né? E depois, no verso 14 e no verso 15, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então esse lago de fogo é o lugar em que a morte e o inferno cessam. Mas se a ideia é de um inferno como um lugar de fogo, como você vai lançar o inferno, que é um lugar de fogo, dentro do lago de fogo? Parece que é uma sobreposição de ideias. É muito fogo, né? E para piorar, Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, quando fala a respeito de Jesus, é Jesus se apresentando a João, na última parte diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, não somente você tem o inferno de fogo lançado no lago de fogo, como Jesus como porteiro do inferno. Então, são situações que a gente para pensar e fala assim, peraí, alguma coisa errada não está certa. Né? Quando a gente vai para o texto, a gente vai entender o que o texto quer dizer. Porque inferno, na verdade, em uma lição anterior, inclusive a professora Ania apresentou esse conceito, está relacionado com sepultura. E aí, quando eu traduzo a palavra inferno como sepultura, tudo faz sentido. Jesus tem as chaves da morte e da sepultura, como ele comprovou enquanto esteve aqui na terra e como ele vai comprovar quando ele voltar nas nuvens dos céus, ressuscitando os salvos e depois ressuscitando os ímpios para a condenação final. E agora, no verso 14, quando o texto diz, então a morte e a sepultura foram lançados para dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte do lago de fogo, é a indicação simbólica do Apocalipse de que não haverá, em definitivo, morte. Não há morte, não há sepultura. O reino da morte termina no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos e aqueles que, por decisão, rejeitarem a graça de Jesus e quiserem se apegar às obras de Satanás. Então, pastor Wellington, na Nova Jerusalém não vai haver cemitério? Não, depende, né? Se a palavra cemitério estiver só relacionada com o lugar de repouso, do sono, sim. Agora, se estiver relacionada com o sono da morte, não. Okay.